É tempo de prosseguir, é tempo de avançar, não pare de marchar. Prossiga, ele é o leão da tribo de Judá, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ouçam as trombetas e os carros de guerra, exército de Deus em ação. Filhos e filhas libertos, curados, algemas espalhadas no chão. Ouçam as trombetas e os carros de guerra, exército de Deus em ação. Filhos e filhas libertos, curados, algemas espalhadas no chão. Ouçam o grito da vitória, ouçam o rugido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão. Ouçam o grito da vitória, ouçam o rugido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão. De joelhos no chão. Ouçam as trombetas e os carros de guerra, exército de Deus em ação. Filhos e filhas libertos, curados, algemas espalhadas no chão. Ouçam as trombetas e os carros de guerra, exército de Deus em ação. Filhos e filhas libertos, curados, algemas espalhadas no chão. Ouça o grito da vitória, ouça o rugido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão. Ouça o grito da vitória, ouça o rugido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão. De joelhos no chão. Digam ao meu povo que marchem, prossigam em curar as nações. Quero ouvir o clamor do meu povo com espadas e escudos nas mãos. Digam ao meu povo que marchem, prossigam em curar as nações. Quero ouvir o clamor do meu povo com espadas e escudos nas mãos. Digam ao meu povo que marchem, prossigam em curar as nações. Quero ouvir o clamor do meu povo com espadas e escudos nas mãos. Digam ao meu povo que marchem, prossigam em curar as nações. Quero ouvir o clamor do meu povo com espadas e escudos nas mãos. Ouça o grito da vitória, ouça o rugido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão. Ouça o grito da vitória, ouça o rugido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão. Boa noite! A paz seja convosco, amém? Amém. Hoje, o meu nome é Ana Beatriz. O meu nome é Yasmin. E hoje a gente vai embarcar em uma viagem muito especial para aprender sobre uma história muito importante, sabia? Vocês imaginam qual história que a gente vai aprender hoje? Não? Hoje a gente vai aprender sobre a história da genealogia de Jesus e sobre o nascimento dele, que aconteceu há muito tempo atrás. Não é, Yasmin? É. Então, a Bíblia nos conta... Vocês estão escutando?
Então presta bastante atenção, hein? Tem que prestar bastante atenção, que no final eu vou fazer uma pergunta. Ó, a Bíblia nos fala que há muito tempo atrás, faz assim, ó. Muito tempo atrás, nasceu um homem chamado Abraão. Qual é o nome do homem? Abraão. E Deus fez uma promessa muito especial para Abraão. O Senhor falou para Abraão que da geração dele a geração dele ia ser como as estrelas do céu e a areia da terra. Dá para contar as estrelas do céu? E a areia do mar? Dá para pegar assim e contar grãozinho por grãozinho? Não dá. Então Deus fez uma promessa muito importante para Abraão. Só que, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês sabem o que significa genealogia? Não. Genealogia é a história de uma família. Então, por exemplo, nasceu você, só que antes de você nascer, nasceu o papai e a mamãe. E antes do papai e da mamãe nascer, nasceu o vovô e a vovó. Então, hoje, a gente vai aprender sobre essa história, a história da família de Jesus. Depois de Abraão, muitos anos depois, faz assim, ó. Muitos anos depois, nasceu um homem chamado Davi. Vocês lembram da história do rei Davi? O rei Davi foi muito importante na história de Jesus, porque na época dele, ele também recebeu uma promessa. Quem aqui sabe qual foi a promessa do rei Davi? Você sabe qual foi a promessa do rei Davi? Qual foi a promessa do rei Davi? Cuidar das ovelhas? Ele cuidava das ovelhas, mas não foi essa a promessa do rei Davi. Alguém sabe? Qual foi? Que ele seria rei. Essa foi uma promessa que o rei Davi recebeu. Só que uma das promessas que o rei Davi recebeu foi que a partir da geração de Davi, nasceria um rei que seria eterno. Como a Bia disse, antes do rei Davi, tinha Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Deus fez a promessa que a sua nação seria mais numerosa que as estrelas do céu e a areia do mar. Em Isaque, Deus cumpriu a promessa e fez com que ele tivesse 2 filhos, Jacó e Esaú. Em Jacó, Deus manteve a promessa que tinha feito para Abraão, fazendo assim ser separada as 12 tribos de Israel. Vocês entenderam o que a Yasmin falou? Olha que coisa incrível. Lá atrás, faz assim. Lá atrás, na genealogia de Jesus, estava Abraão, Isaque e Jacó. E Deus fez uma promessa para Abraão, que ele manteve e cumpriu em Isaque, e continuou cumprindo lá em Jacó, certo? E quando chegou no rei Davi, tinha a promessa de que da geração de Davi nasceria um rei eterno. E quem é esse rei eterno? Jesus, é isso mesmo. Só que mais para frente, caminhando na história de Jesus, a Bíblia fala que nasceu José. Quem foi José? José foi o pai de Jesus. E José era da tribo de Judá. Então, ali em José, já se cumpriu mais uma promessa. Sabe por quê? Vocês sabem como que a gente chama Jesus? Um dos nomes de Jesus é o leão da tribo de Judá. Então, ali, cumpriu mais uma promessa sobre a vida de Jesus. Quando foi passando o tempo, quando José ia casar com Maria, o anjo do Senhor apareceu para Maria e falou bem assim: ô tio, coloca a imagem aí. Ó, o anjo do Senhor apareceu para Maria e falou para ela bem assim: ô Maria, você vai gerar um bebê na sua barriga. E esse bebê é o Filho de Deus. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. E a partir daquele momento, Maria carregava na barriga dela o Filho de Deus. Não é, Yasmin? E José, o homem que estava prestes a se casar com Maria, como ele era um homem justo, deixaria de se casar com ela para que não a envergonhasse em público. Mas um anjo apareceu em formato de sonho para lhe falar
que o bebê era fruto do Espírito Santo e que ele deveria dá-lo o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Vocês entenderam que lá, quando Maria descobriu que estava grávida, que o fruto da barriga dela era do Espírito Santo, o anjo foi falar também com José, para lembrar ele de que o bebê na barriga da Maria não era de qualquer pessoa, era de Deus. O neném que estava na barriga dela era fruto do Espírito Santo. Então, ó, vocês estão vendo o anjo ali? José teve um sonho. E o Senhor falou com ele em sonho. Pode passar, tio. Com o passar do tempo, foi passando o tempo, Jesus foi crescendo dentro da barriga de Maria. Quando chegou o tempo de Jesus nascer, vocês sabem o que aconteceu? Aconteceu que apareceu uma estrela bem brilhante no céu. Então, os estudiosos, os magos, ao verem aquela estrela no céu, eles perceberam que ali cumpria uma promessa e que nasceria um rei. Não é, Yasmin? E ao descobrirem isso, eles foram até o rei Herodes e perguntaram sobre esse rei. O rei Herodes, com mágoa no coração e muita raiva, ele disse que então, quando vocês encontrarem esse rei, vocês me digam para que eu possa adorá-lo. Mas os sábios não sabiam que o rei tinha as intenções de matar Jesus. Pois é, o rei tinha um coração muito ruim. E sabe o que ele queria? Igual a Yasmin falou, ele queria matar Jesus. Só que, quando ele perguntou para eles, aonde que nasceu esse rei menino? Vocês sabem o que ele respondeu? Os magos responderam que ele nasceu em Belém. Sabe por quê? Porque lá atrás faz assim. Na Bíblia, estava escrito lá no Velho Testamento. Vocês lembram que vocês aprenderam dos profetas do ano passado? No Velho Testamento, teve um profeta que disse bem assim: ó Belém, não pense que de você será a menor. Não, muito pelo contrário. Eu chamarei aquele que libertará o meu povo e guiará Israel de você. Então, os estudiosos falaram para o rei Herodes: ele está em Belém, e seguiram viagem. Passa aí, tio, a imagem. Enquanto eles seguiam viagem, a estrela apareceu no céu de novo, mostrando para eles que eles estavam muito, muito próximos da onde havia nascido o rei Jesus. E eles chegaram lá e levaram para ele alguns presentes. Né, Yasmin? Entre esses presentes estavam ouro, incenso e mirra, pois Jesus era um rei e ele deveria receber vários presentes. E ele era um recém-nascido. É verdade. Agora, vamos pensar uma coisa. Vocês sabiam? Ó, quando a gente para pensar que um rei nasceu, a gente imagina que um rei nasceu aonde? Aonde a gente imagina que um rei nasceu? Num castelo, né? Mas Jesus nasceu numa manjedoura. Passa a imagem aí, tio. Jesus nasceu em um lugar muito simples. Ali não tinha nada que era muito grandioso. Mas ali naquele lugar, Jesus veio para mostrar que um rei que era grande nasceu em um lugar simples, porque o reino de Deus é constituído de paz, amor, justiça, alegria e humildade. E quando ele nasceu assim, em um lugar simples, ele mostrou que ele veio para nos servir. Mas eu lembrei que eu encontrei um tesouro muito especial esses dias. E eu não abri ainda. Espera aí que eu vou buscar para a gente abrir junto. Ai, peraí. Eita. É pesado, hein? Calma aí. Aqui o meu presente. Agora, vocês sabem o que tem ali dentro? Eu não abri ainda. Então eu também não sei. Vamos abrir junto? Vem cá, Yasmin, vamos abrir comigo. Olha, calma aí que eu vou mostrar para vocês. Aqui está escrito: Príncipe da Paz, Galileu, o pão da vida,
o Cordeiro de Deus, Emanuel, o leão da tribo de Judá, o Rei dos Reis. Mas peraí, tem uma coisa aqui que é muito importante e muito especial. A gente está falando hoje que Jesus é um rei, certo? E olha o que tem aqui. Uma coroa. Vocês sabiam que um rei é digno de usar uma coroa, né? Segura aqui para mim, Yasmin, a coroa. Olha, com essa história e com toda a história da genealogia de Jesus, nós aprendemos que Jesus ele é rei e que ele nasceu em um lugar muito simples, para mostrar para mim e para você que o reino dele é do simples. Vocês sabiam que durante todo o tempo em que Jesus viveu aqui na terra, ele era simples e muito humilde? Vocês sabem o que Jesus mais fazia? Quem aqui sabe o que Jesus mais fazia? O quê? Ajudava as pessoas. O que mais? Fazia milagres, curava. E o que isso fala, Lô? Ele adorava a Deus. Mas vocês sabem o que isso diz sobre Jesus? Que ele era muito humilde e que ele era simples. Vocês sabiam que a partir do momento em que Jesus foi parar na cruz do Calvário, ali ele também mostrou para nós o amor dele? Hoje a gente fez o que hoje aqui no culto? O que a gente acabou de fazer com a pastora Anivalda? A gente tomou a ceia. Só que vocês sabem o que a ceia significa, né? A pastora explicou para vocês o que a ceia significa. E lá na cruz, quando Jesus estava lá na cruz, ele lembrou a gente de que, ainda que ele fosse rei, ele continuou lá. Sabe por que Jesus continuou lá na cruz? Quem sabe por que Jesus continuou na cruz? Por que Jesus continuou na cruz? Porque ele nos ama e também porque ele ia levar na cruz todos os nossos pecados. Exatamente. Ali naquela cruz, Jesus mostrou pra gente que ele nos amava, que ele nos ama. E por isso que ele continuou lá. Ele é rei e ele pode todas as coisas. Só que lá na cruz, ele continuou. E sabe qual era a coroa que tinha na cabeça de Jesus? Uma coroa de espinhos. E aí a gente para pensar. Ele era um rei. Ele merecia uma coroa de glória, não é? Sim ou não? Sim. Eu não ouvi. Sim ou não? Sim. Sim. Só que lá na cruz, Jesus tinha na cabeça uma coroa de espinhos. Só que ele não deixou de ser rei. Muito pelo contrário. Lá na cruz, ele lembrou de mim e lembrou de você. Por quê? Ele veio mostrar para todos nós que fazemos parte do reino dele, que nós somos príncipes e princesas de Jesus, não é? Sim. E você sabia que quando... Eu acabei de falar para vocês que Jesus veio mostrar que o reino dele é de paz, amor, justiça, alegria e humildade. Então, quando a gente ajuda o amiguinho lá na escola, a gente está mostrando o reino de Jesus? Sim ou não? E quando a gente conversa com aquele amiguinho que ficou lá no cantinho, a gente está mostrando o reino de Jesus? Sim. Então, quando eu ajudo a minha mãe, eu estou mostrando o reino de Deus? Sim. Porque o Senhor, com o seu exemplo de servir as pessoas, de ajudar as pessoas, Ele mostrou para mim e para você que Ele veio para amar as pessoas. E que a gente também deve amar os nossos amigos, certo? Só que tem mais uma coisinha. A partir do momento que a gente entendeu que o Senhor é rei e que através do sacrifício de Jesus na cruz, hoje a gente tomou a ceia, né? Sim ou não? Sim, a gente tomou a ceia. E hoje a gente lembrou do corpo e do sangue de Jesus, não é? Sim. E através do sacrifício dele, a gente ganhou um lugar também no reino dele. E a partir desse momento, a gente também se tornou príncipe e princesa no reino de Deus. Sabe por quê? Porque o nosso pai é um rei, não é? Sim ou não? Sim. Então, o Senhor tem uma coroa de glória, certo? Sim. E aí ele foi lá e deu pra gente também.
uma coroa. Vem aqui, Yasmin. Então, nós mostramos o reino de Deus e o Senhor nos dá uma coroa, porque nós fazemos parte da família dele. Não é, Yasmin? Isso mesmo. Então, agora, nesse momento, a Yasmin tem um convite muito especial para fazer para vocês. Ó, então eu vou lembrar a Yasmin, porque ela esqueceu. Vou lembrar ela. Se você faz parte do reino de Deus e você quer entender que você é príncipe e princesa, vem aqui pra gente orar junto com você. Vocês entenderam? Sim? Então, hoje a gente aprendeu que o nosso Pai é um rei e que ele nos dá uma coroa, porque ele veio ensinar que o reino dele é simples. Então, se você também quer entender que você é uma princesa e um príncipe no reino de Deus, vem aqui orar junto com a gente. A gente vai orar, tá bom? Isso. Agora, todo mundo põe a mão no coração. Ó, tá todo mundo me ouvindo? Então, todo mundo agora põe a mão no coração, que nós vamos orar, tá bom? Ó, eu vou orar e vocês vão repetir a oração, tá bom? Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesse momento, eu entendi que eu faço parte do teu reino. E hoje, eu quero entender que o Senhor me amou tanto que colocou uma coroa na minha cabeça para que eu possa mostrar para todos os meus amiguinhos o amor do Senhor. Que aonde eu passar, as pessoas vejam o reino de Deus. Hoje eu recebo e eu entendo que o Senhor é o meu Pai. E eu sou uma princesa e um príncipe para os meninos. E um príncipe do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Agora, volta todo mundo pro lugar, tá bom? Vamos voltar pro lugar, todo mundo. Vem cá, ó, tá todo mundo sentadinho já? Tá sentado. Deixa eu ver o restante. Isso. Olha, agora que a gente terminou de ministrar, eu quero fazer umas perguntas para ver se vocês entenderam, tá bom? Vocês prestaram atenção? Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Deixa eu ver. Qual era o nome do rei? Rei Jesus. É verdade, vocês acertaram essa resposta. E qual era o nome do outro rei? Herodes. É isso mesmo. Deixa eu ver outra pergunta. Aonde foi que Jesus nasceu? Ele nasceu numa manjedoura. Mas em que lugar? Em Belém. Lá em Belém. Yasmin, faz uma pergunta aí também. Como o anjo disse para José que Maria estava grávida? No sonho, é isso aí. Agora, a próxima pergunta, deixa eu ver.
Qual era o nome do anjo que falou com a Maria? Gabriel, é isso aí. Deixa eu ver, vocês estão muito bons, vocês prestaram muita atenção, hein? Gostei de ver. Agora, a próxima pergunta. Quem era, fala o nome pra mim, de uma pessoa que estava na genealogia de Jesus? Davi, é isso mesmo. Qual foram os presentes que os magos deram para Jesus? Ouro, mirra e incenso. É isso daí, vocês estão muito bons, sabia? Deixa eu ver, deixa eu pensar em outra coisa. Deixa eu ver. Qual era o nome da mãe de Jesus? Maria. Deixa eu ver uma agora que vocês não vão acertar, porque vocês estão muito bons, hein? Deixa eu pensar. Deixa eu ver, tô pensando. Qual era o nome que o anjo falou para José dar para Jesus? Emanuel. Caramba, vocês são muito bons, hein? Deixa eu pensar de novo. Outra pergunta boa. O que significa Emanuel? Deus conosco. Que legal, hein? Vocês prestaram bastante atenção. Não tenho nenhuma pergunta a mais que vocês não saibam. Deixa eu ver. O que é genealogia, hein? É a história da família. Olha, vocês são muito inteligentes, hein? Caramba! Deixa eu pensar de novo. Qual foi a promessa que Deus fez para Davi? Qual foi a promessa que Deus fez para Davi? Também, mas tem outra. Mas qual foi a promessa que Deus fez para Davi que se cumpriu em Jesus? É isso daí. A Bíblia fala que a promessa que Deus fez para Davi foi que da geração dele nasceria um rei eterno. É isso aí, parabéns. Deixa eu pensar em outra pergunta. Olha, a Yasmin fez uma pergunta boa. Qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? Fala. É isso aí, de que a geração dele ia ser mais numerosa do que as estrelas do céu. Parabéns, hein? Deixa eu ver outra pergunta, vai. Quantos filhos Jacó teve? Não, Jacó não teve 2. Jacó teve mais. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho, mais. 12. Jacó teve 12 filhos. É isso aí. Deixa eu pensar em outra pergunta. Deixa eu ver. Essa é boa. De qual tribo? Jesus era o leão da tribo? De Judá. É isso aí. Deixa eu pensar em outra coisa. Pensa aí, Yasmin. Qual era o nome dos filhos de Isaac? Não, Caim e Abel não. Não. Eu acho que saiu aí, hein? Eu acho que alguém falou. É isso aí, Jacó e Esaú. Parabéns. Deixa eu ver outra pergunta. Eu acho que já tá acabando minhas perguntas, hein? Vocês prestaram muita atenção, hein? Caramba! Deixa eu pensar de novo. Deixa eu ver. Olha, a gente pode chamar Jesus também de qual nome? Príncipe da Paz. O leão da tribo de Judá. Rei dos Reis.
O quê? Repete. De rei. É, isso aí. Muito bom. Olha, Príncipe agora da paz. que vocês já entenderam bastante do que a gente ministrou aqui hoje, eu quero que vocês entendam e guardam no coração que o Senhor caminha com vocês todos os dias. E assim como Jesus veio para mostrar para a gente que ele era simples, nós, dia após dia, ele nos ensina a andar igual a ele. Então, quando você voltar lá para sua escola, que você possa pensar bem assim: olha, eu tô aqui na escola, mas eu tô caminhando com Jesus do meu lado. Vocês entenderam? Hein? Vocês entenderam? Sim ou não? Então, vocês vão andar, entendendo que Jesus está com vocês. E que assim como ele nos ensinou, nós devemos ser simples, humildes, manter o amor, a paz e a justiça, porque são frutos do Espírito Santo e também parte do reino dele. Amém?